Será que você poderia abrir a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Daniel? Nós continuamos acompanhando o livro de Daniel, versículo por versículo, nas nossas noites de quarta-feira. E agora chegamos ao capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Peço aos irmãos que acompanhem aí nas suas Bíblias, que compartilhem as suas Bíblias com o vizinho ou com a vizinha de banco. E o tema dessa noite é: Eu creio no poder da oração. Daniel capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Chegamos no capítulo mais conhecido do livro de Daniel, não é fato? E talvez o mais emocionante, aquele que cativa a nossa imaginação desde crianças. Mas o capítulo 6 de Daniel, quando nós o estudamos com mais profundidade, começa trazendo um problema para o leitor moderno. Porque nos é dito que o rei se chamava Dario. Isso nos é dito, na verdade, no último verso do capítulo 5. E Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade, e daí a história continua, vai falar sobre este rei, o rei Dario, que foi um personagem importante na experiência vivida por Daniel. Qual é o problema? O problema é que Babilônia não foi conquistada por um rei chamado Dario, e sim por um rei chamado Ciro, que não era Medo, era persa. Isso é amplamente provado nos escritos antigos, nos documentos, nas escavações arqueológicas. E isso também é atestado pela própria Bíblia. Os livros do Velho Testamento falam que quem conquistou Babilônia
e deu liberdade para que os judeus voltassem para Jerusalém foi o rei Ciro. O próprio livro de Daniel fala sobre isso. Se a gente voltar lá no capítulo 1, no último versículo, que é o versículo 21, vamos ler. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então o rei persa que conquistou Babilônia foi Ciro. E aí nós temos um rei chamado Dario. Como explicar essa dificuldade? Há 3 hipóteses principais. Então agora chegou a hora da gente levantar a ficha do rei. Nós já levantamos, vocês se lembram, a ficha de Nabucodonosor, a ficha de Belsazar, e agora chegou a hora de levantar a ficha do terceiro rei mencionado no livro de Daniel, Dario o Medo. O que nós sabemos a respeito de Dario o Medo? Há 3 hipóteses a respeito da sua identidade. Primeira hipótese, Dario o Medo era outro nome de Ciro o Persa. Alguns estudiosos da Bíblia e do livro de Daniel defendem a explicação de que, na antiguidade, um rei podia ter mais de um título. Por exemplo, César, que era um nome, acabou se tornando um título. E todos os reis de Roma se chamavam pelo seu nome e também pelo nome de César. Então, alguns estudiosos acreditam que Ciro, o persa, quando se tornou rei dos persas e dos medos, porque esses 2 reinos se uniram debaixo do governo de Ciro, adotou um nome medo. E com esse nome ele governava sobre os medos, o nome de Dario. Então era como você ser conhecido por 2 grupos, e cada grupo chamar você por um nome. Ele não era medo, mas ele se tornou rei dos persas e dos medos, e os medos o chamavam de Dario. Para a gente imaginar isso, a gente tem que ir lá no verso 28, desse mesmo capítulo, capítulo 6, onde está escrito, este Daniel, acharam? 6:28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Essa palavrinha "e" aqui pode significar ou seja. Isto é. Então, há essa possibilidade de que Daniel prosperou no reinado de Dario, ou seja, no reinado de Ciro o Persa. Essa é uma possibilidade, e é uma possibilidade que está de acordo com a linguística. O texto original permite essa interpretação. Há uma segunda hipótese. A hipótese de que Dario o Medo era outro nome de Gobrias. Quem foi Gobrias? Foi um general lá do Ciro. Ciro conquistou a Babilônia e saiu para conquistar mais terras. E ele deixou lá na Babilônia um general cuidando da cidade, cuidando da região. O nome desse general era Gobrias. Ele é um personagem histórico, ele realmente existiu. E alguns estudiosos pensam que talvez o Dario o Medo fosse o Gobrias, conhecido por outro nome, por outro título. Também é uma possibilidade. Entretanto, como este Dario o Medo mandava em 100 e tantas satrapias ou províncias, parece estar falando mais de um imperador do que de um governador ou de um prefeito de uma cidade. Mas há uma possibilidade, alguns estudiosos abraçam essa versão. Uma terceira hipótese é que Dario o Medo não era nem Ciro e nem Gobrias, era um terceiro personagem que a gente não sabe. Isso também não é nada impossível. Se a gente lembrar que até o século XIX, ninguém sabia da existência de Belsazar,
Belsazar só aparecia no livro de Daniel. Alguns estudiosos falavam, olha como que a Bíblia é errada, porque fala aqui de Belsazar, quando na verdade o último rei de Babilônia foi Nabonido. E no século XIX, escavando, descobriram as provas de que Nabonido foi rei junto com o filho, e o filho chamava Belsazar. Por isso que o rei ofereceu a Daniel o terceiro lugar, se ele interpretasse a escrita da parede, porque o segundo já era dele, o primeiro era do pai dele. Então não é nada impossível que amanhã ou depois alguma escavação arqueológica vá nos trazer luzes sobre quem foi Dario o Medo, que reinou sobre 120 satrapias. Palavra complicada? Províncias, estados ou reinos. E quem governava essas províncias recebia o nome de sátrapa. Então existem essas três teorias e todas três são plausíveis. Eu acho mais provável a primeira. E que Ciro o Grande e Dario o Medo sejam nomes diferentes da mesma pessoa. Mas as outras duas hipóteses também são plausíveis. Até aqui tudo bem? Você está comigo? Não se perdeu pelo caminho? Não caiu no sono? Você está comigo? Então vamos em frente. Muito bem. Olhem o tamanho do Império Persa, meus irmãos. Gigantesco. Gigantesco. Era o maior império que o mundo já havia conhecido. Babilônia quase desaparece ali dentro do Império Persa. Babilônia era apenas uma cidade dentro do Império Persa. As capitais eram três: Susa, Ecbátana e Persépolis. E as fronteiras iam até a Índia, no Oriente, e até a Macedônia, no Ocidente. Vejam que os persas tentaram conquistar até a Grécia, e aí houve aquelas guerras todas lá dos espartanos e do pessoal também das outras cidades, dos atenienses. Os persas dominaram o Egito. Então era um império realmente muito, muito grande. E, de acordo com o texto, dividido em 120 satrapias ou estados, províncias ou reinos. Muito bem. E nesse novo governo, você pode ler aí no verso 1 e no verso 3, Daniel se destacou. Daniel já havia se destacado quando jovem no reinado de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morre, Daniel é colocado de lado. É outra administração. São outros valores. Só lembram de Daniel quando o império já está agonizando. Mas agora, com a chegada dos persas, Daniel é bem falado, bem avaliado, e ele vai ser posto em um lugar de honra, em um lugar de destaque. Ele vai ser um dos 3 presidentes da Pérsia. O império era tão grande que o imperador precisava de ajuda. Havia os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os sátrapas, mas juntinho do rei, coladinho do rei, havia 3 presidentes, e Daniel era um dos 3. Mas a Bíblia vai além. Diz que Daniel se destacava tanto que o rei pensava em estabelecê-lo como presidente único. Ele seria uma espécie de vizir, ou, para usar uma palavra moderna, primeiro-ministro, com o rei estabelecendo ali o governo, e Daniel cuidando da administração com plena autoridade. Isso faz a gente pensar naquele homem que foi visto como alguém de valor, tanto pelos babilônios quanto pelos persas, que chegou ali ainda menino, na condição de escravo, de cativo, mas que pela sua fidelidade foi grandemente honrado por Deus, que passou a vida num ambiente hostil, pagão, idólatra, mas nunca negociou os seus valores. Você consegue pensar nisso?
Saía governo, entrava governo, Daniel estava ali pelo seu valor, pela sua capacidade, pela sua fidelidade, pela sua honestidade. Então, irmãos, isso nos leva a pensar, e eu queria deixar esse pensamento com você. É o próximo slide, por favor. Você quer ler junto comigo? Não importa onde você está, mas com quem você está. Daniel se destacou tanto na corte babilônica quanto na corte persa. O importante é darmos um bom testemunho da nossa fé. Bom seria se todos nós exercêssemos as nossas atividades profissionais ou a nossa vida como cidadão num ambiente amigável. Mas nem sempre isso é possível. Mas lembre-se, o que vai contar mesmo, o que vai decidir a sua história, não é onde você está, é com quem você está. A sua fidelidade não passará despercebida aos olhos de Deus. E onde você estiver, Deus vai usar você e Deus vai abençoar você. Se você estiver com Ele, amém? Amém? Aprendemos essa lição muito importante com o nosso querido profeta Daniel. Agora, ao mesmo tempo em que a fidelidade de Daniel lhe trouxe a bênção de Deus e a admiração do rei, também lhe conquistou inimigos, os invejosos. Você pode ler isso no verso 4 e no verso 5. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel. Eles não estavam satisfeitos. Imagine as intrigas palacianas, as disputas pelo poder, os partidos que haviam dentro de um império tão grande, tão vasto. Ver aquele judeu se destacando, tendo cada vez mais autoridade, prestígio, influência, isso encheu os poderosos da Pérsia de ciúme, de inveja. Olha, nós temos aqui esse grande império, nós temos os medos, nós temos os persas, nós temos os babilônios, e o rei vai dar a direção para um judeu, para um exilado. E é importante também aqui abrir um parêntese, que Daniel preferiu ficar em Babilônia. Quando Ciro disse que os judeus podiam voltar para casa, muitos judeus voltaram para Jerusalém, Daniel preferiu ficar em Babilônia. Já estava com seus 80 e poucos anos, e pensou que poderia ser mais útil à causa de Deus lá do que na terra da sua meninice. Daniel não voltou para Jerusalém, ficou ali mesmo em Babilônia. E isso despertou a inveja dos poderosos da Pérsia. Mas eles disseram o seguinte uns aos outros: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Examinaram a vida de Daniel. Rebuscaram. Lembre, ele estava lá em Babilônia há mais de 70 anos. Esse tempo todo, ali na corte, no palácio, no serviço público. Foram atrás dos arquivos, entrevistaram as pessoas. Irmãos, eles cavaram. E o que eles encontraram para usar contra Daniel? Nada. Eles ficaram muito frustrados. Puxa, a gente não consegue encontrar isso aqui para usar contra esse sujeito. E aí eles tiveram uma ideia perversa. Olha, a única maneira da gente passar uma rasteira no Daniel é se a gente usar contra ele a religião dele. Nós vamos forçá-lo a escolher entre a sua fé e a sua vida. Às vezes a gente tem que escolher entre a nossa fé e o nosso emprego, entre a nossa fé e a nossa popularidade, entre a nossa fé e alguns amigos, alguns colegas, entre a nossa fé
E a boa relação com o professor de faculdade ou com o vizinho, às vezes a gente tem que riscar uma linha no chão e dizer de que lado nós estamos. E logo Daniel teria que fazer isso. Na verdade, o capítulo 6 de Daniel é muito parecido com o capítulo 3 do livro. Aquilo pelo que os amigos de Daniel passaram 70 anos antes, agora é Daniel que vai passar. E ele vai se ver obrigado a escolher entre a sua fé e a sua própria vida. Vamos em frente. Qual foi o plano maligno dos poderosos da Pérsia? Versículos 6, 7, 8 e 9. Apelando para a vaidade de Dario, os homens poderosos do reino levaram o rei a promulgar uma lei que prejudicaria Daniel. Detalhe, os reis persas, ao contrário dos babilônios, estavam sujeitos às leis e decretos, os quais nem eles mesmos podiam revogar. Havia algumas diferenças entre os persas e os babilônios. Semelhanças, mas diferenças. A primeira diferença é que os babilônios matavam jogando na fornalha. Os persas matavam jogando na cova dos leões. A segunda diferença é que lá na Babilônia, o rei era a autoridade máxima. A Bíblia fala, quem o rei queria mandava matar, matava. Nabucodonosor dizia, olha, se ninguém lembrar o meu sonho, vou matar todo mundo. E matava mesmo. Os persas eram mais refinados que os babilônios. Eram mais civilizados, digamos assim. Eles tinham leis. E essas leis, até mesmo os monarcas tinham que obedecer. Ao contrário de Nabucodonosor, que fazia o que bem entendesse, Dario se veria obrigado a obedecer a uma determinada lei. Era uma tradição dos medos e dos persas. Lei que um rei decretava, nem o próprio rei podia quebrar. Essas eram as diferenças entre os persas e os babilônios, mas tinham também semelhanças. E uma das semelhanças era a vaidade dos reis. Os conselheiros de Dario apelaram exatamente para a sua vaidade. Olha, majestade, todos nós, os seus governadores, mentira, porque Daniel não estava nessa proposta. Mas, majestade, todos nós, governadores, estamos aqui com um documento, segundo o qual, durante 30 dias, o Senhor é Deus. Ninguém pode fazer uma oração, ninguém pode fazer um pedido a qualquer entidade que não seja o Senhor. Era uma prova de lealdade, você entende isso? Era para que os súditos mostrassem que a lealdade deles ao soberano estava acima da própria fé. Parecido com a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, que tinha a mesma finalidade. E embora Dario fosse um homem bom, ao que tudo indica, ele era um ser humano melhor do que Nabucodonosor, não estava imune a essa tentação tão humana, tão comum, chamada vaidade. E aí então o rei Dario assinou o decreto, colocando agora Daniel na mira do perigo. E aí a gente vai para o último verso, o verso 10. Vamos ler juntos? É o próximo slide, vamos ler juntos? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou a sua rotina, ele não mudou o seu comportamento, ele continuou fazendo
o que sempre fizera. Ele podia ter parado de orar. Ele podia ter começado a orar com a janela fechada. Mas Daniel não ia encontrar subterfúgios para acomodar a fé e o decreto do rei. Ele não mudou. Irmãos, isso é fantástico. Aquele homem continuou sendo o que ele sempre tinha sido. Um servo fiel a Deus. E se ele já orava 3 vezes por dia antes, continuou orando 3 vezes por dia agora. Se ele orava lá no 2º andar, com as janelas abertas, de frente para Jerusalém, ele continuaria a fazê-lo. Aliás, isso tornou mais fácil para os seus inimigos apanhá-lo, porque certamente os inimigos de Daniel conheciam a rotina do profeta. Isso nos leva a 3 lições, e a gente vai encerrar hoje com essas 3 lições, tá bom? Primeira lição: a oração deve ser um hábito diário do cristão. Daniel não começou a orar quando a crise chegou. A Bíblia fala que ele orou como ele costumava fazer. Filho, filha, um dia a prova vai bater na sua porta. Eu não estou rogando praga. É porque a própria palavra diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Então não estou rogando praga em cima de você, mas vai chegar um dia em que o perigo vai bater na sua porta. E que você vai ser provado. A batalha das batalhas vai se apresentar diante de você. Mas se você vai se sair bem ou mal naquele dia, depende do que você está fazendo no dia de hoje. Se Daniel fosse começar um hábito de oração na hora do perigo, seria muito difícil para ele. Mas ele não precisava aprender a orar, ele já sabia. Era algo que ele vinha fazendo ao longo de toda a sua vida. Então, crie este hábito santo, o hábito da oração. Porque quando nós nos colocamos diariamente diante do nosso Pai que nos vê em secreto, o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensa. Agora, imagina a cena. Você acorda de manhã, abre os olhos, Deus diz: bom dia, filho ou filha. Você olha para o relógio e fala: xiii, estou atrasado. Pula da cama, nem fala com Deus. Aí chega na hora do almoço, você está com fome, e Deus fala: e aí, vai agradecer pela comida? Mas você está tão ocupado, você está tão corrido, e você olha para o relógio, você assiste a televisão, ou você não está num restaurante, e você não quer pagar mico de estar orando ali na frente de todo mundo, num restaurante, as pessoas rirem de você. Aí chega de noite, na hora de dormir, Deus fala: boa noite, filho. E você diz, porque você já dormiu, estava cansado. O que eu quero dizer? Você passa a semana toda dando gelo em Deus. A semana toda dando gelo em Deus. Aí chega no domingo, você vem para a igreja e diz: Deus, como eu te amo, tu és maravilhoso. Aí Deus olha lá de cima e fala assim: esses crentes são tudo doido. O menino passou a semana toda me ignorando. Aí chega no domingo, declarações de amor. Irmão, não pode. A sua vida espiritual não pode depender do culto público. O culto público é uma bênção, mas a sua vida espiritual depende do seu momento de oração, do seu a sós com Deus. De onde Daniel tirou a sua força para enfrentar a cova dos leões? Da relação que ele tinha com Deus. Olha, um dia os leões vão bater na sua porta. Mas se você já vinha com o hábito de orar, você vai se sair bem no dia da prova e vai ser aprovado. Amém?
Lembra disso com muito carinho no seu coração. Deus quer que você aprenda isso, porque Deus quer abençoar você. Segunda lição, olha só. Não devemos ter medo de assumir a nossa fé. Meus queridos, minhas queridas, estamos nos aproximando de uma época que vai ser muito semelhante à da igreja primitiva. Quando os cristãos, muitas vezes, selavam a sua fé com o sangue e com o martírio, na verdade, essa época já chegou em alguns lugares do mundo. E uma hora vai chegar no Brasil, porque a grande tribulação se aproxima. Mas nós não devemos ter medo de assumir a nossa fé. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do evangelho de Cristo. Ah, você é crente? Sou um servo de Deus. Creio na Bíblia. Acredito na palavra do Senhor. O que ela diz que é errado, eu acho que é errado. O que ela diz que é certo, eu acho que é certo. Eu entrego a minha vida a Cristo. Eu não transijo, eu não negocio. O sim é sim, o não, é o preto no branco. E eu tenho um compromisso com o meu Deus. Não se envergonhe. Jesus disse, a gente lembra disso, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos anjos. Então, queridos, queridas, sejamos como Daniel, firmes na fé. Terceira e última lição da gente para hoje, a oração sempre será o nosso recurso mais eficaz. Deus ouviu a oração de Daniel, Ele também ouvirá a nossa oração. E nós precisamos acreditar no poder da oração. Lembrando de Tiago, que afirma que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há um ditado que diz que quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Fica muito claro nesse texto, nesse trecho do livro, que Daniel acreditava no poder da oração. E igreja, qual é a única coisa mais importante do que orar? Continuar orando. Foi o que Daniel fez. E no que isso foi dar, a gente vai ver na quarta-feira da próxima semana. Amém?